Muito bom. Vamos entrando aí, pessoal. Quem puder aí, dá umas batidinhas aí na tela para botar uns corações aí para chamar a live aí. Tudo bom, Ferrogon? Bate aqui para mim na tela, por gentileza, só para pro TikTok avisar o povo aí que a live começou. Tudo bom, Jardel? Seja bem-vindo. Se puder interagir aqui, só pra galera entrar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos lá, só pro TikTok aqui avisar o pessoal. Tem um recado legal para dar para vocês hoje. Quem aqui estava na live de ontem? Tudo bom, Diogo? Alguém aqui estava na live de ontem? Porque quem quiser assistir de novo, ela está gravada, tá? A live de ontem está gravada no meu canal do YouTube. Então vocês podem assistir. Essa aqui também estará gravada. Tudo bom, Gabriel? O que teremos hoje? Vocês que dizem, cara. Acabei de tomar um vinho espetacular com a minha amada. Tá chegando o dia dos namorados, né? Então, Diogo, tava gravada a live. Tá gravada, tá lá no YouTube. Canal Econofísico. No YouTube, vocês podem assistir ela em velocidade 2, tá? Então é muito bom. Tem tudo lá na live. Muito bacana. Tudo bom, Gabriel? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Então, Matheus, a live tá no canal do YouTube, Econofísico. Essa aqui também vai ficar lá. Então, eu aprendi como é que eu gravo aqui e jogo pra lá. Então vocês podem assistir ela. É bom também porque às vezes vocês querem pegar algum detalhe que eu falei, querem entender um pouquinho. Pode sussurrar meu nome? Marcelo Ribeiro? Como assim sussurrar? Marcelo Ribeiro? É isso que você quer? Tá feito. Então, vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem assistir a live lá. A última que consegui participar foi aquela que você pegou todo mundo de surpresa no final. Já sei qual é, já sei qual é. Ai, que isso, cara. Que isso, cara, tem fetiche agora. Já pensou em fazer explicação do seu jeito, organizar em um aplicativo com tags do tema? Olha só, quem sabe, hein? Quem sabe a gente faz isso um dia. Eu ainda não tenho tanta... Tudo bom, Eduardo? Eu ainda não tenho tanta experiência de live aqui para poder guardar aqui. Tá bom? Cara, eu poderia falar das cordas, eu posso falar. Acontece que, como eu disse, em agosto eu vou tirar férias e aí eu já separei uma dissertação para ler sobre o assunto, tá? Então eu leio há 15, há 20 anos que eu leio de cordas, mas nunca estudei um assunto a sério, tá? Então eu vou ler em agosto e aí sim a gente pode falar direitinho. Eu gosto de entender um assunto para falar ele, então eu prefiro não falar nada. Gabriel. Você opera na bolsa de valores, então isso eu não posso dar esse tipo de informação, porque quando eu comecei a dar esse tipo de informação, acabaram com o meu canal no YouTube, o primeiro canal. Encheu de day trader lá, cara. Então, eu prefiro nem falar desses assuntos. Porém, se você se interessa pela bolsa de valores, você pode entrar no meu site, porque lá tem um otimizador de portfólio de investimentos feito em computadores quânticos, tá? Então você entra lá, portfólio de investimentos, coloca um valor a investir, ele vai montar uma carteira para você otimizada. O que é uma carteira otimizada? É uma carteira que busca o melhor retorno, tá? Com o menor risco, olhando as 80 ações do Ibovespa. Tá? Então ele pega das 80 ações, ele escolhe as melhores para você. Ele faz isso usando uma computação híbrida, parte dela nos computadores quânticos da IBM. Tudo bom, Kilua? Quem não estava aqui, eu estava falando o seguinte, que as lives estão sendo gravadas, tá? E elas estão indo para o canal no YouTube, tá? Então lá no YouTube vocês conseguem assistir as lives, tá bom? Ó, o TikTok fala aqui que alguns comentários foram filtrados para proteger a experiência da comunidade. Deve ter alguém aqui falando besteira, né? Então aí tem que filtrar. Pô, chato isso, cara. Essa hipótese da Floresta Negra, aquela história lá da gente não dar pala pros alienígenas que nós estamos vivos, pra eles não virem matar a gente, só me lembra ser isso. Então é isso, pessoal. Entra no canal do YouTube, tá?
no canal do YouTube, tudo bom, Xande? No canal do YouTube vocês podem reassistir as lives gravadas em velocidade 2. É muito bom. Tudo bom, João Vitor? Tudo bom, Xande? É isso mesmo, o negócio da Floresta Negra? Eu acho uma besteira enorme, cara. Eu acho uma bobeira enorme. Eu acho que tem que ser muito ser humano para pensar numa besteira dessa, entendeu? Então não, eu acho uma bobeira isso, entendeu? Ai, ninguém vai emitir. Olha o tamanho das distâncias. A mesma física que vale na nossa galáxia vale nas outras, entendeu? A live gravada tá no meu canal do YouTube, assim como essa vai ficar no canal do YouTube, o canal Econofísico. Vai lá, Econofísico, o mesmo nome desse canal, tá bom? Se inscreva lá. Acabou de morrer um cara fazendo live, o nome do perfil é Hércules Barbeiro. Pra que você tá trazendo essa notícia aqui, Anny? Eu vou silenciar você, essa notícia não tem nada a ver com a live, tá? E puta notícia bad vibe, cara. Professor, seria possível prever um acontecimento utilizando o consciente coletivo, no caso do Big Data? Algumas coisas dão para ser previsto, dá para prever, tá? Algumas coisas dá para prever. Inclusive a polícia faz isso, tá? Você acha possível a hipótese do pós-humanismo? Ô, meu pai, o que é a hipótese do pós-humanismo? Hipótese do pós-humanismo. Vamos digitar aqui. Eu aprendo muito com vocês, viu? O pós-humanismo é uma área de estudo e debate que se concentra nas consequências e implicações da transformação do ser humano, enquanto o humanismo tradicional, a hipótese do pós-humanismo é que avanços tecnológicos podem levar a uma evolução além das limitações humanas. Isso pode ser alcançado por meio de fusão entre seres humanos e máquinas ou implantes cibernéticos. Cara, para mim a gente já vive isso daí há muito tempo, desde que a gente começou a obturar dente. A gente já está vivendo com a tecnologia, tá? Eu uso coisas no meu corpo que não nasci com elas. Eu pus aparelho na infância, eu tenho um ferro aqui, ferro embaixo dos meus dentes, tá? Eu tenho calcificações que eu tive que fazer durante a infância, procedimentos cirúrgicos, então assim, eu uso, cara, tem gente que usa marca-passo, então eu acho que a nossa tendência é virar uma coisa meio cibernética, né? Então, para mim, se for isso, a hipótese está dentro. A importância da filosofia na física. Eu acho que a filosofia, ela na física, ela tem um papel importante, cara, mas é secundário, tá? Ela é um papel importante para digerir, tá? O que a gente aprendeu, tá? No momento de ebulição tecnológica, tá? As coisas vão acontecendo meio loucamente, então a filosofia na ciência ela dá uma ajudada a arrumar, a contar essa história melhor. Então tem muito, você pode procurar a filosofia da física quântica, então tem muitos textos que falam disso, também da relatividade, tá? Então ela é importante nesse sentido, ela é um trabalho secundário que ajuda a organizar as ideias, tá? E eventualmente fazer até perguntas importantes sobre os significados. Agora, o que é importante, na minha opinião, é que a filosofia na física, ela é sempre bem feita por físicos, não por filósofos, tá? Então, se você pegar questões filosóficas que o Paul Dirac fazia, por exemplo, acerca das constantes físicas, eram muito importantes, as questões dele são muito relevantes. Do próprio matemático Henri Poincaré, sabe? São questões fenomenais, tá? Agora, quando o filósofo põe a mão na física, são casos muito pontuais que o filósofo consegue fazer uma contribuição relevante. Tá? Um filósofo de formação filósofo mesmo. Professor, o modelo atômico de Schrödinger, de 1926, é a referência ainda? Como é que é o modelo atômico dele? Peraí. Porque ele descreveu... O que aconteceu? O Schrödinger, ele publicou o trabalho dele, acho que em 25, né? Às vezes as coisas têm nome
que ele fala o modelo de 26? É que tem tanto modelo, então deixa eu ver. É um modelo da mecânica quântica que, a partir da equação de Schrödinger, eu preciso saber a probabilidade de encontrar um elétron em determinado ponto. Atualmente não existe um modelo mais preciso. Atualmente não existe um modelo mais preciso da estrutura. Então, considera-se que os elétrons giram apenas em orbitais circulares. Podem girar altas elipses, mas comportar. Tá. Então, eu dou uma olhada porque às vezes esses modelos eles foram muito aprimorados, né? Por exemplo, quando o Bohr ele conseguiu fazer os trabalhos dele sobre o modelo atômico, o modelo atômico do Bohr era tipo um modelo planetário com momento angular quantizado. Tá? Sommerfeld deu uma arrumadinha nesse modelo, ele deixou as órbitas serem elípticas. Tá? Aí teve esse tipo de mexida também nos modelos de Schrödinger. Agora, se o modelo dele for um modelo de orbital, sim. Tá? O que acontece é que os elétrons, tá? A função de onda se distribui em torno do átomo, tá? De uma maneira especial. De tal forma que a gente interpreta o quadrado dessa função de onda como a densidade de probabilidade de encontrar o elétron. Esse formalismo, a gente ficou muito na dúvida há muitos anos, foram 80 anos de dúvida para ver se a função de onda era uma coisa real. Tá? E hoje as pesquisas mais avançadas é que de fato a função de onda é uma coisa real, física. Tá? E as melhores interpretações é que a partícula é a própria função de onda. Tá? Então, é uma interpretação. Tá? Uma interpretação que, tipo, o elétron a própria função de onda é o elétron. É uma manifestação anterior à manifestação de informação do elétron. O ponto é que é o seguinte, para vocês entenderem, tá? Vamos pegar aqui, eu vou fazer um exercício muito importante com vocês. O modelo de Schrödinger é o seguinte. Se você tem aqui, ó, o núcleo atômico, vamos pegar um próton só, tá? Tem um próton e um nêutron, mas você vai se preocupar só com o próton, porque nós vamos falar só de forças elétricas. Você tem um nêutron aqui em volta, tá? Você tem uma energia potencial, de uma carga negativa com positiva. Aonde que essa energia é mínima? Quando eles estão conectados, tá bom? Então, potencialmente, a energia do sistema é mínima quando eles estão conectados, tá? A energia total não é a soma da energia cinética mais a energia potencial, mas a energia cinética você pode escrever ela como uma função do momento. Classicamente, estou fazendo aqui um modelo semiclássico, tá? Classicamente, a energia cinética é o momento ao quadrado sobre 2 vezes a massa. Só que o momento não tem uma relação de incerteza de Heisenberg com a posição. Então eu posso pegar o limite dessa relação de incerteza, tá? E escrever o momento como a constante de Planck reduzida sobre uma estimativa, sobre a posição. Ou seja, a função da energia eu vou escrever em função da energia potencial, tá? Que é uma função da posição, e da energia cinética, que eu posso também escrever em função da posição. Tá? A minha pergunta é, quando que essa energia é mínima? Matematicamente, é quando que essa derivada é igual a zero. Tá? Perceba que se eu aproximar o elétron muito do próton, eu vou saber exatamente onde o elétron está. Pelo princípio de incerteza, se eu sei exatamente onde ele está, ele tem que ter muita energia. Tá? Ele tem muito momento, porque a incerteza do momento é gigante. Então, não dá para o elétron se aproximar do próton, porque a energia dele tem que ser infinita. Tá? Então, ele não consegue se aproximar por uma questão do princípio de incerteza. Por isso que o elétron não cai no pósitron. Por isso que o elétron não cai no próton. Porque ele cair no próton, você não vai ter dúvida nenhuma da posição dele, mas a energia que ele vai ter vai ser infinita. E a natureza vai sempre na tendência de reduzir a energia. Quando você deriva essa equação de energia igual a zero, você consegue isolar esse raio médio, tá? E adivinha quanto vai dar? Vai dar meio vezes 10 a menos 10 metros, ou meio Ångström, tá? Ou o raio de Bohr, tá? Então, esse é o modelo de Schrödinger. Esse é uma parte do modelo de Schrödinger, tá? Para a gente contemplar Schrödinger-Heisenberg, porque também
A equação de Schrödinger, ela não tá, ela tem problema para fermions, tá? Então você tem que usar também você tem que usar o formalismo de Heisenberg aí também. E aí você também tem que incluir o princípio de Pauli, tá? Porque você não pode ter dois elétrons no mesmo estado. Aí as órbitas vão ficando cada vez mais complexas, tá? Então é uma coisa que você vai colocando, tá? Professor, a computação quântica, como é que é? E irá deve ser permitir que o Big Brother de George Orwell torne realidade. Eu não vejo por que isso, tá? Precisaria entender por que você está perguntando isso. Deve ter algum motivo, mas eu não pesquei. Qual pessoa de maior referência na física, na sua opinião? Hoje? Então, hoje nós estamos muito segmentados, né? Nós não temos mais um grande físico de todas as áreas. Hoje nós estamos muito segmentados em várias áreas, tá? Então, para cada área você tem uma referência. Tá? A gente teve no século passado grandes nomes, tá? Que construíram grandes áreas da física. Hoje não tem, assim, tem caras que construíram grandes áreas na física, só que eles não são tão grandes quanto os caras do século passado. Então hoje nós estamos cheios de caras bons, referências em cada área, são especialistas. Professor, partículas como os prótons e nêutrons são formados por outras partículas, como os quarks. E os quarks? O que forma os quarks? Até onde eu sei, a gente não teoriza nada para baixo dos quarks, tá? Manja algo de programação? Sim. Pegando carona do Eduardo, qual o modelo atômico mais atual? Esse modelo atômico é bom pra caramba. Não, o modelo é assim, que depende do seguinte, você quer estudar o que? O núcleo atômico? Tá? Aí você tem outros modelos para você entrar na força nuclear forte, por exemplo, tá? Mas o que nós temos, na verdade, é uma coisa muito... Tem muita coisa ad hoc, tá? Então você... eu quero explicar alguma coisa ali dentro, então eu plugo alguma coisa no modelo. Então o modelo tá meio Frankenstein, tá? O nosso modelo atômico dentro do átomo, tá? Dentro do núcleo atômico. É muito difícil, tá? Nós temos algumas coisas muito interessantes, mas é muito desafiador lá, tá? Em termos de eletrosfera, nosso modelo tá tinindo. Pera aí. Como é que é a pergunta aqui do camarada? Por isso que é bom usar o YouTube, que vocês podem fazer a pergunta inteira. Aqui a pergunta ficou cortada. Eu não vou conseguir ler. Onde se aplica a física quântica? Tá vendo você tá me vendo aqui por um computador ou um celular, tá? Ele funciona à base da física quântica. Ele tem semicondutores, tá? Ele tem transistores dentro dele, toda a tecnologia dele é física quântica. Ele tem LED, tá? São propriedades quânticas. Então, você está me assistindo por um aparelho que é pura física quântica. Professor, sobre estudo de limites. Me explica aquela indeterminação com infinitos. O que é infinito? Uma tendência? Quando a gente calcula um limite que dá infinito, significa que o limite não existe, tá? Então você está caindo num tipo de descontinuidade. A gente chama isso de descontinuidade do tipo 2. Tá? Por exemplo, a função 1 sobre x, quando x vai para zero, ela vai para o infinito. Significa que 1 sobre x é infinito? Não. Significa que o limite não existe. O que significa que o limite não existe? Que a função é descontínua em 1 sobre x. E é lógico, porque não dá para dividir por zero. Por que não dá para dividir por zero? Porque a divisão, ela é um processo construído em cima do algoritmo de Euclides, da divisão. O algoritmo de Euclides, ele é derivado de um teorema anterior, que é o teorema de Eudóxio. Dividir por zero, você não consegue usar o teorema de Eudóxio.
ele colapsa o teorema de Eudóxio. Tá? Eu tenho um vídeo que eu explico sobre isso. Se vocês procurarem em inglês, vão ter que procurar sobre o teorema de Arquimedes. Tá? A literatura em inglês está errada. O nome é Eudóxio. Tá? A nossa literatura também está errada em algumas coisas em português, mas em inglês eles chamam de teorema de Arquimedes, o que é errado. O teorema de Eudóxio. Então, a divisão por zero, ela não faz sentido. Dividir por zero é a mesma coisa que você perguntar o sabor do número 25. É uma pergunta que não faz sentido. Tá? Então, quando uma coisa vai para o infinito, não significa que foi para o infinito. Significa que não tem, o limite não existe. Tá? Tem como calcular as energias ruins na casa de alguém? Você diz esse negócio, da energia negativa, bota sal na vassoura. Isso não é assunto da física. Essa live será salva e será publicada no YouTube, tá? Então quem quiser já se inscreva no meu canal do YouTube, chama Econofísico, tá bom? E as lives estão indo para lá. Vocês podem assistir depois. O peso da Terra aumenta com o tempo? Se sim ocasiona algo, a variação do tempo da Terra é muito baixa. Muito baixa. Varia sim, tá? Mas é irrelevante, tá? Você pode perder energia pela atmosfera, toda vez que cai um asteroide no planeta Terra, aumenta, tá? A massa dele. Quando você lança um foguete, o foguete perde uma parte no espaço, diminui. Só que é nada, entendeu? Não muda nada pra gente. Essas variações no peso da Terra não muda absolutamente nada. Não são nem detectáveis, tá? A função de onda é física, então aquela pulverização do elétron em torno do átomo é real. A pulverização é real, mas a posição do elétron, tá? Ela é dada de forma probabilística, tá? As interpretações mais modernas dizem, tá? Concluem que a função de onda é algo real, é físico mesmo. Tá? Tem vários artigos disso, isso foi artigo há 2 anos atrás, saiu na internet inteira. Tá? Tem até no Inovação Tecnológica, Quanta Magazine e, sei lá, Archive, procura onde vocês quiserem. Ela é algo real sim, tá? Mas não significa que aquilo que ela está informando é posição. Ela não, o que ela traz não é informação ainda. Ela é algo real, mas não é informação. Tá? Tanto que ela viaja em velocidades infinitas. Tá? Ela não tem informação. Ela tem uma coisa anterior à informação. É a raiz quadrada da informação. Tá? E isso traz muita maluquice lógica para a mecânica quântica. Na física tradicional, na matemática que nós conhecemos, você tem a negação de uma afirmação. Por exemplo, se eu te der o bit 0, a negação me dá bit 1. Na física quântica, você tem uma raiz quadrada da negação. Se dá 0, eu posso aplicar essa porta lógica que é a raiz quadrada da negação. O que isso significa? Nada. Mas se eu aplicar de novo uma raiz quadrada de negação, raiz vezes raiz dá uma coisa que de fato agora é verdade, e ela nega por completo aquele bit inicial. Então, você sai daquela lógica que você tem o terceiro excluído. Tá? Aqui na física quântica, você tem a lógica do raiz quadrada do não ou raiz quadrada do sim. Tá? Isso é uma estranheza muito gozada, tá? Mas que para a computação quântica ela faz totalmente uso disso. Tá? Então, a função de onda, ela não é informação ainda. Ela carrega algo que pode virar informação. Tá? Mas ela não é informação, ela é raiz quadrada de informação. Quando ela de fato, você multiplica ela pelo complexo conjugado dela, ela vira uma densidade e probabilidade. Quem já estudou sabe que probabilidade, tá? e entropia, né? Entropia de Shannon estão ali. Então dá para você fazer um isomorfismo, mas uma injeção pelo menos. Olha só, a gente nem precisa da computação quântica para ter essa vigilância das nossas vidas, né? Nós temos hoje celulares que estão o tempo todo rastreando onde nós andamos, tá?
Cada lugar que você, cada lugar que você andou, mesmo com o seu Wi-Fi, mesmo com o seu GPS desligado, você está se conectando a uma antena, tá? Então, a polícia, se quiser, consegue rastrear por onde você esteve com o seu celular. Ela vai saber quais são as antenas que você se conectou, tá? Todas as nossas conversas no telefone são gravadas. Todas! Tá? A polícia também grava todas as nossas conversas. Ela tem acesso. A Anatel faz isso. Então, todas as nossas conversas são gravadas. Quando você quer quebrar o sigilo telefônico de alguém, você quebra e você recupera o que estava sendo falado há um mês atrás. Tá? Então, a gente já vive nessa situação. Gosto do Neil deGrasse. Você sabe como o carbono atmosférico se solubiliza na água de um lago que está coberto de gelo? Não, não sei. Se ele está na atmosfera, como é que ele consegue se solubilizar na água que está coberta de gelo? Não sei, talvez ele tenha entrado antes na água. Não entendi, acho que muito bem a pergunta. Viagem astral parece muito papo de quem tá tomando um chá, né? Viagem astral. Não sei se eu entendi o que você quis dizer. Ó, eu não tenho nada contra a terraplanista, cara, mas eu vou silenciar, tá? Porque eu percebo que eles não estão aqui pra nada, estão só pra tumultuar. Vamos voltar. Pera aí. Professor, por que é impossível ter uma máquina com 100% de rendimento? Olha só, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, leva 40 minutos pra você entender isso. Tá? Se você assistir em velocidade 1.0, você vai lá no meu canal, em playlist, tem uma playlist chamada Histórias de Quinta. Nas Histórias de Quinta tem um vídeo sobre entropia. Deixa eu achar ele aqui. Tem um vídeo sobre entropia. Esse vídeo eu explico, tá? O que é entropia de 3 formas diferentes. E lá você vai entender por que você não vai conseguir ter esse tipo de rendimento. Então tem uma bomba atômica explodindo, tá? Com o Vladimir Putin na capa. Então é bem sugestivo. E lá eu falo disso. Será que é esse vídeo aí? Pera aí. Deixa eu achar aqui. Isso. Então tá lá o que realmente é entropia para os físicos, tá? Então você vai lá, se esse vídeo tem 38 minutos, lá eu explico isso. Se você quiser entender, se quiser ser enrolado aí, beleza, mas se quiser entender, tá lá. É áudio, só áudio, 38 minutos. Quando a partícula está em sobreposição, ela realmente está em todos os estados? Ou porque não foi medida? Será que você fala isso? É muito ruim, cara. Vocês não conseguirem fazer a pergunta. Ela tá em todos, ela tá nos estados, tá? Então é uma coisa real, tá? A função de onda está nos estados. Agora, não significa que ela está posicionada nos. É isso que a gente tem que entender, entendeu? Ela não está posicionada, a partícula não está em 2 lugares ao mesmo tempo. É a função de onda que está em 2 lugares. Posição é algo a posteriori, tá? Não é a posição. Eu sou contra essa interpretação. Falar a partícula está em 2 lugares. Não, ela não está em 2 lugares. Ela não é um lugar ainda. Ela é uma coisa anterior. Aquilo é uma amplitude de probabilidade.
Ainda não é informação de posição. Isso confunde a cabeça das pessoas. É uma pena que às vezes eu vejo uma informação perdida aqui. Eu não sei o que está querendo dizer, ó. O colega aqui escreveu, ó, o Júlio escreveu, foi professor da UFMG, mas não sei do que está falando, mas desculpa, eu não consigo pegar aqui pelo fluxo de mensagens. E como a sobreposição ajuda na computação quântica? Excelente pergunta, tá? Quando você tem um bit ele pode estar no lugar 0 ou 1. Um qubit, você tem esses dois estados bases, mas ele pode estar nos dois estados ao mesmo tempo, tá? Então, você aumenta o seu poder de processamento. Você pode pegar todo o computador quântico, quando ele começa a rodar, tá? Você pega os seus qubits, você joga portas Hadamares. A primeira coisa que você faz, joga uma porta Hadamar. Você abre o caráter quântico do seu circuito, aí o seu circuito passa a estar em vários estados ao mesmo tempo. Então, quando ele vai analisar um problema, ele analisa por vários caminhos ao mesmo tempo, tá? Então, torna os cálculos muito mais viáveis, muito mais rápidos, porque um bit agora pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E é uma coisa totalmente probabilística, mas você pode rodar várias vezes esse algoritmo e rodar algoritmos que amplificam a amplitude da resposta certa e reduzem a amplitude da resposta errada. De fato que no final do processo você vai ter uma distribuição de probabilidade, tá? Mas a resposta certa vai aparecer com 88% de probabilidade de ser ela, tá? Não tem respostas exatas na computação quântica, mas você consegue tornar a sua resposta certa tão confiável quanto você quiser. Luiz Xará, Luiz Alexandre Soga. E aí, querido, acompanho seus vídeos e adoro, apesar de não entender nada de física. Obrigado, meu amigo. Adoro aprender contigo. Obrigado. Na Unicamp eu sou formado em Física e Matemática. Qual teoria é a mais complexa, relatividade ou mecânica quântica? Falo para explicar fenômenos. Olha, as duas são muito desafiadoras, tá? As duas são bem desafiadoras. Mas eu acho que a física quântica a gente tem mais possibilidades de fazer experimentos, tá? A relatividade geral, a gente tem, ela é mais desafiadora porque a gente não consegue fazer experimentos, tá? São pouquíssimos experimentos viáveis para você fazer em relatividade geral, tá? Em termos de matemática, elas são bem difíceis, cara. Não sei se elas se ficam uma para trás da outra, não. Se você quiser entrar a fundo mesmo, elas são bem complicadas, cara. Mas eu acho que a relatividade é mais complicada. Por uma questão. Ela não é ensinada a relatividade geral num currículo básico de física. Então, ela não é ensinada. A mecânica quântica é. Eu acho que é por isso. Mecânica quântica, num curso introdutório, você precisa saber álgebra linear, tá? E física, pra caramba. Viagem astral, no caso, seria uma projeção de consciência. Não, essas coisas aí não tem nada a ver com física, cara. Na sua opinião, você acredita que o grande colisor de hadrons é com H, tá? Pode destruir a Terra? De jeito nenhum. Não tem energia para isso. A frequência de 60 Hz em corrente alternada é um padrão? Poderia ser outro valor? Poderia. Ele é arbitrário, tá? Ele é arbitrário. Olá, Fábio, seja bem-vindo. Ó, a live vai ficar gravada, ela fica lá no YouTube, no meu canal Icono Físico. A de ontem tá gravada também, tá? Então vocês podem assistir em velocidade 2. Você poderia recomendar alguns livros para quem quer aprender matemática do zero? Posso. Fundamentos da Matemática, coleção Gelson e Eze. Vou falar de novo. Se você não escutar, vá assistir a reprise no YouTube, canal Icono Físico. Fundamentos da Matemática, professor Gelson e Eze.
Qual a relação de partícula de bóson com antimatéria? Essa é uma pergunta muito ampla, cara. Eu não sei se está clara para mim a pergunta. Ô, Kelly, seja bem-vinda. Vocês estão virando uma comunidade. A Kelly tá falando assim, ó, um seguidor seu me avisou da live. A gente tá virando uma comunidade. Aliás, gente, falar em comunidade. Olá, Ágora, tudo bom? Seja bem-vindo. Gente, o Ágora tem um canal muito legal, tá? E sigam ele lá. Ele faz uns vídeos muito bacanas. O canal dele é bem grande, tá? Quem não me segue no Instagram, me acompanha lá também, porque lá tem, eu falo bastante, eu sou bem ativo lá. E essa live aqui está sendo gravada, ela vai ficar lá no meu canal do YouTube, tá? Econofísico. Realmente, só sobra matemática, teoria para. Realmente, só sobra a matemática e teorias para relatividade? Não entendi a pergunta. Boa noite. A física quântica é a física das possibilidades, segundo uma repórter aí no seu vídeo. Você vê, né, cara? No fundo, essas pessoas foram vítimas também, tá? Desses charlatões. Então, assim, eles são vítimas, só que é muito difícil para uma pessoa admitir que ela foi enganada, tá? Então ela vai continuar falando essas besteiras até o fim. Eu tô falando isso porque as pessoas me procuram. Eu tenho um monte de seguidor na outra rede lá que eles fazem essas terapias holísticas. São pessoas muito bem intencionadas que investiram na carreira delas, tá? E elas vêm perguntar para mim, mostram os equipamentos que elas têm, as invenções de Nikola Tesla, entendeu? Gente, é tudo, não tem nada a ver, entendeu? É tudo puta merda. E é gente que foi enganada, tá? É gente que tem técnicas terapêuticas que de fato são reais, tipo acupuntura, é uma coisa real, funciona, é verdadeiro isso daí. Isso aí é uma coisa que é uma terapia mesmo. Só que eles aprendem essas coisas junto com um monte de outras coisas, e aí mistura física quântica, reiki, não sei o que, aí ela vira uma especialista de tudo e de nada ao mesmo tempo, entendeu? E aí eles vêm falar comigo e eles ficam revoltados quando eles me fazem as perguntas e eu respondo, né? Eu falo, ó, cara, não é assim, tá? Eles ficam malucos, cara, e daí eles me bloqueiam. Vídeo sobre entrelaçamento quântico eu tenho no meu canal do YouTube. Eu tenho um vídeo de quase uma hora naquela playlist Histórias de Quinta. Eu tenho um vídeo de entrelaçamento quântico onde eu explico o prêmio Nobel, tá? O último que foi relacionado a isso. Qual que é o vídeo? Deixa eu achar aqui. Foi um vídeo espetacular, cara. É quase uma hora de vídeo. Vocês têm que procurar lá. Nobel da Física é computação quântica, tá? Esse vídeo tem 44 minutos e eu explico sobre entrelaçamento. Física quântica não é terapia, tá? Pelo contrário, quando você entra em física quântica, é muito provável que você fique doente de maneira irreversível. Se o tempo é relativo, cada pessoa tem o seu próprio tempo, como podem compartilhar a mesma realidade? O tempo e o espaço são relativos para referenciais diferentes, tá? Mas ele também leva em consideração a velocidade com que você está se movendo, tá? A velocidade com que a gente se move no planeta Terra é baixíssima, é irrelevante para você perceber isso na sua vida. Você só vai perceber isso quando você mistura fenômenos ultra rápidos como a velocidade da luz. Aí sim você precisa levar em consideração isso, como é o caso dos GPS, né? O GPS, um satélite em órbita, o tempo dele ele é reduzido, tá? Por efeitos de relatividade geral e restrita. Só que a velocidade da luz é da ordem de 300 milhões de metros por segundo. Então, uma pequena diferença no tempo lá, mesmo de microsegundos pode ser de microsegundos, tá? Mesmo essa diferença vai te causar, ao longo do dia, por exemplo, um desvio de 10 quilômetros do seu GPS. Tá? Preciso fazer as contas, mas não sei se é microsegundos, talvez menos.
Mas tudo bem, é uma distância muito pequena. Eu não tô com essas contas na cabeça agora, tá? Mas é um tempo muito pequeno a diferença, tá? Ela soma dois efeitos. A velocidade do satélite faz com que o tempo se dilate lá, tá? Por efeito de relatividade especial, e a altura do satélite faz com que o tempo ande mais rápido. Então são dois efeitos que vão ser somados, que ao longo de 24 horas fariam um satélite errar, um GPS errar em 10 quilômetros se ele não levasse em consideração essa relação do tempo. Mas para os nossos efeitos do dia a dia, que são velocidades super baixas, não tem problema nenhum, tá? A gente não vai discordar de nada, a gente não tem precisão para discordar, por exemplo, se o sinal estava aberto ou fechado, tá? Todo mundo vai concordar. Qual produto quântico eu recomendo para a pele? Eu recomendo o sol até umas 9 horas da manhã e depois assim no fim do dia, tá? Para vitamina D. Tá? Esse é um produto quântico e gratuito. A Kelly tá falando no WhatsApp com pessoas que conheceu na live. Oh, legal. Aliás, tem um canal. Eu tenho um canal aqui no WhatsApp do seminário Quantum Finance. O assunto é Quantum Finance. Tá? Eu acho que eu deixei o link desse canal no WhatsApp no vídeo do seminário. Tá? Eu coloquei o seminário no YouTube. Então é um vídeo de 2 horas. Tá? Eu acho que eu coloquei lá informações. Então tem um grupo rolando lá no WhatsApp super legal. Tem muito golpe de pseudociência, cara, pra caramba. As pessoas, elas ficam fascinadas com quem fala difícil, fala a palavra quântico. Quem foi enganado pelo documentário Quem Somos Nós sobre física quântica? Esse documentário, puta, foi uma sacanagem, cara. Eles pegaram os professores para entrevistar e falaram que era um documentário de física quântica. Então eles pegaram uns caras super bacanas. E no meio das entrevistas eles punham essas loucuras. Então assim, dava a impressão que o cara que estava dando a entrevista de física quântica, ele estava endossando aquelas loucuras desses malandros, tá? Esses físicos malandros da Índia. Na Índia tem muito malandro. O indiano, ele adora isso, né? Então tem muito guru malandro na Índia. E tem um físico muito malandro lá também. Tenho a impressão que a maioria das pessoas das exatas não acredita em Deus. Às vezes não é uma hipótese necessária, né? A Kelly, pensei numa coisa hoje. É possível o elétron ter um campo elétrico perpendicular com o campo magnético do spin e isso justificar o comportamento ondulatório? Não estou conseguindo nem desenhar o que você está. Como é que você está conectando isso com o comportamento ondulatório? Tá? Campo elétrico perpendicular ao spin? Também tá esquisito, eu não tô entendendo, né? Porque o campo elétrico dele, ele é, né, radial. Sempre vai existir uma componente ali que vai estar junto com o spin. Eu não entendi, Kelly. Vi aquele primeiro vídeo sobre o acidente do carro do TikTok, que o TikTok limitou, foi triste. Então, agora, um vídeo super legal, tinha um acidente, foi quando eu entrei no TikTok, tá? Quando eu entrei aqui no TikTok, eu fiquei meio em pânico, tá? Porque é o seguinte, quando você entra, não sei se vocês lembram disso, mas quando você entra no TikTok, ele só me jogava mulheres seminuas dançando o tempo todo. Cara, dava vergonha abrir o aplicativo. Aí eu conversei com um cara que tinha o aplicativo há mais tempo, e ele me ensinou que se eu clicasse e colocasse que esse conteúdo não me interessa, ele parava de mandar isso pra mim. Então eu vi esses conteúdo ridículo, cara, seminudez, escangalhado, entendeu? Negócio esgarçado, e o TikTok deixava, e porque mostra um acidente de carro que nem teve vítima, tá? No meu vídeo, ele tirou meu vídeo do ar.
foi o primeiro vídeo que eu coloquei que, meu, ele viralizou, deu mais de 1 milhão de visualizações. É o segundo vídeo que eu coloquei aqui na plataforma. Ele tirou do ar e eu fiquei muito bravo. Meu, você deixa essas mulheres dançando com a perna aberta e não deixa a moça bater um carro. É um vídeo científico. Ela bateu o carro, só bateu. Ninguém morreu no vídeo, ninguém ficou ferido. Abriu o airbag e ela sai andando e feliz, dando mortal, entendeu? Por que tiraram o vídeo do ar? Então eu fiquei muito bravo, cara. Mas eu falei, beleza então, cara. Porque essas coisas podem, né? Dançar com as pernas ali, isso pode aparecer no TikTok. Agora, o meu vídeo científico, não. Então eu fiquei muito bravo, cara. O canal daquele cara lá do Nutshell. Eu me inscrevi nesse canal, mas eu não tô assistindo, mas eu tô inscrito. É um canal de umas animações, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô inscrito nele, mas eu não parei pra assistir ainda, cara. O último vídeo que ele lançou foi o You vs Cancer. Eu não assisti. Conhece algum vídeo bom sobre Soliton? Vi seu vídeo aqui no TikTok sobre e achei bizarro. Cara, infelizmente o único vídeo bom que você vai ter sobre o Soliton é o meu na internet. Mestre, o que você acha do sinal WoW? Eu acho que foi uma coincidência só, nada relevante. O tecido do espaço-tempo pode ser rasgado? Olha só. A teoria do Einstein ela não comporta esse tipo de coisa. Rasgar o tecido do espaço-tempo. Porque ela é uma teoria geométrica e não topológica. Tá? Furo é um assunto da topologia. Então a gente precisa ter uma teoria topológica do espaço-tempo. Tá? Por enquanto nós temos uma teoria geométrica. Mas eu diria que eu não gosto dessa ideia de furo não, cara. Eu acho muito estranha. Eu pesquisei sobre o gato da Gabriela e eu pesquisei aquela matéria que você mandou, Jorge. Lá eles não explicam muito bem o que ela fez, tá? Mas eu entendi que é um negócio super legal. Mas eu não consegui ler o artigo, acho que eu nem procurei. Na matéria eles não explicam de jeito nenhum o que ela fez, tá? Mas é uma coisa legal, né? Ela conseguiu passar uma informação ali de um lado para o outro. Foi bem interessante. Quem que é? Deixa eu ver se esse indiano aí, o Amit, né? Amit é aquele indiano maluco lá? Esse é um picareta, esse cara aqui, cara. Picareta. Não é porque o cara deu aula na Universidade de Oregon que o cara é... Tem muito cara que fica malandro mesmo, tem muito cara que é louco, psicopata. Não, gente, a loucura tá aí. 5% das pessoas no mundo são psicopatas, tá? Esse cara, pra mim, é um psicopata, ele é um louco, tá? Tem essas pesquisas, foi professor, tem uma biografia, só que começa a falar de física da alma, não sei o quê. Não, maluco. Guru. As pessoas têm uma vaidade, né, cara? Você já parou pra pensar como elas gostam de ser guru? Como as pessoas gostam de... Como elas... Eu não gosto de responder perguntas pessoais minhas aqui, porque tem gente que pergunta de mim, eu falo, por que você quer saber sobre mim? Eu não sou importante, entendeu? Tem gente que se acha que quer ser importante, entendeu? Esse cara, ele aceita ser guru. Ele aceita que chamem ele de guru. Que ridículo. Ele, guru. Alguém ser guru. Não é ridículo essa ideia? Alguém ser guru? É igual o cara ser santo. Pode me chamar de santo. Mas as pessoas são tão vaidosas e pior é o exército de idiota atrás dessas pessoas. Não tem nada a ver você ser professor de uma universidade, não significa que sua cabeça é boa, tá? Tem um professor da Unicamp que ele não aceita as ideias de Einstein e nem as de Maxwell. Ele tá batendo pino até hoje na mecânica newtoniana, tá? E é professor na física há 30 anos, no mínimo, tá? Por quê? Porque ele passou nos exames, entendeu? Passou nos processos lá. Ele é dificílimo arrumar financiamento, ele está preso numa pesquisa que não vai avançar 1 milímetro já, há 40 anos que ele está fazendo isso, e ele simplesmente não acredita em onda eletromagnética, porque ele não acredita em campo, tá? Então assim, é professor, por quê? Porque passou no concurso, entendeu? Significa que a cabeça do cara é boa? Até certo sentido, em particular desse professor, é excelente. A partir dali, bate pino.
Normal. Para mim, esse cara, esse indiano é um malandro. Conhece algum vídeo bom sobre sólido? Ah, bom, já perguntou. O elétron com carga tem um campo elétrico pelo fato dele também ter um campo magnético intrínseco. Kelly, eu não precisaria ver um desenho disso daí que você está me falando. Eu estou conseguindo organizar a ideia aqui. É possível que o nosso planeta com o tempo sofra mudanças devido ao campo magnético? E quais mudanças? Os geofísicos dizem que sim, e dizem que essas mudanças já aconteceram várias vezes no ciclo da nossa história de 4 bilhões de anos do planeta Terra. E essas mudanças do campo magnético, elas aquecem regiões, esfriam outras, tá? Porque o campo magnético ele tem a propriedade de pegar algumas partículas do Sol, tá? E colocar elas e direcioná-las para algumas regiões, tá? Isso também direciona energia para algumas regiões, tá? Mas eu não sei explicar exatamente o que acontece e por quê. Isso aí tem o assunto da geofísica. Faço facul de odonto. Na estética, nós estudamos muita ótica para imitar o dente. É bem profundo. Cara, é muito. Tá? A ótica é uma coisa absurda. A ótica, ela é muito avançada, cara. Ela é quase física quântica, tá? Você pega os fenômenos que acontecem na ótica, eles são muito semelhantes ao que acontece na física. A física quântica foi totalmente influenciada pela ótica, tá? As equações de Maxwell, o jeito que você trata elas, você vê isso acontecer na física quântica, tá? Efeitos de tunelamento já eram previstos na ótica, né? Quando você deveria ter, por exemplo, ângulos e reflexões internas totais em fibras óticas, você tem ondas que entram em situações de índice de refração que classicamente é proibida, tá? Mas mesmo classicamente elas entram, tá? Ela não pode entrar, ela não tem energia para entrar numa região, tá? Mas ela entra, como o tunelamento dos elétrons. Todos esses comportamentos as ondas apresentam, tá? E o spin, por exemplo, do fóton, ele tem uma relação muito grande com a polarização da luz, tá? Então a luz, ela serviu muito de modelo para a física quântica, inclusive pela equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger, ela é totalmente baseada na equação de Hamilton-Jacobi, e Hamilton-Jacobi foi totalmente influenciado pelo modelo da ótica, tá? A ótica, ela tinha uma descrição geométrica, mas Huygens conseguiu dar uma descrição ondulatória, tá? Por frentes de onda. E Fermat conseguiu encaixar isso numa visão variacional, tá? Essa visão que acontecia com a luz, Hamilton e Jacobi achavam que podia acontecer com a matéria, tá? Então eles construíram um formalismo da mecânica clássica que você tem ondas, tá? Existem ondas também associadas à matéria na física clássica. Claro que ninguém fala isso pra vocês. Isso daí é assunto de academia. Ah, mas onde eu vou ver isso? No meu TikTok tem vídeo disso. Tá? Tem um vídeo que tem o Monark e o Petri, tá? Na capa. Tem 2 vídeos. O segundo vídeo são 10 minutos de vídeo falando disso. Na sua opinião, a série Cosmos, você recomenda? A série antiga do Carl Sagan eu recomendo. Por que eu não tô bem, Fernando? O que você acha das pessoas que estão dizendo que o James Webb refutou o Big Bang? As pessoas que não conhecem a ciência, né? Porque é o seguinte, a ciência é assim que ela funciona. Você vai melhorando os modelos. Nós temos modelos aproximativos, tá? Em 1998, a gente acreditava que a constante de Hubble era constante. Depois a gente descobriu que o universo não é constante, ele não está se movendo com uma velocidade constante, ela está acelerada, tá? Então a gente mudou, a gente colocou, incluiu a constante gravitacional nas equações do universo,
Entendeu? Então, é assim que vai acontecendo. Dizer que ele derrubou, refutou o Big Bang é ignorância científica. Não sabe como a ciência funciona. Professor, você acha que a lei de Moore se aplica à computação quântica também? Sim, ela está se aplicando, ela está funcionando, tá? E, inclusive, se você fizer a lei de Moore, ela começa na década de 70, tá? Com os transistores. Mas se você pegar, se você fizer se você, em vez de pensar em transistor, pensar no bit, a densidade de bits por metro quadrado, seja o que for o bit pode ser uma lâmpada, uma válvula, um relé, tá? Essa lei ela já funciona desde 1900. Então, ela é uma lei que funciona há um século, ela já funciona. Tá? Então, parece que é uma coisa intrínseca da nossa forma de se relacionar com a tecnologia. Tá? Eu falo isso, explico no detalhe isso no seminário de computação quântica. Tá? Esse vídeo está no meu YouTube, Econofísico, tá? O seminário de computação quântica realizado em Campinas. Foi filmado e transmitido ao vivo. Inclusive, essa live vai estar guardada lá. Fala, canal Variedade, tudo bem? Tem algum físico bom, algum vídeo bom que você recomenda para explicar a sobreposição quântica? Só para você entender a sobreposição, ela é tão simples. Acontece que você tem que entender física e álgebra para você entender isso, tá? Então, acho que você não vai conseguir entender em lugar nenhum a sobreposição se você não souber o que é álgebra. A hora que você souber o que é álgebra, vai ser a coisa mais tranquila da sua vida, tá? Então, eu não sei se não tem nenhum vídeo que vai te explicar isso direito, tá? Ó. Se você procurar, por exemplo, se você for no meu YouTube, tem uma playlist. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem uma playlist chamada. Anota o que eu vou te falar, cara, se você quer tirar sua dúvida. Tem uma playlist chamada Computação Quântica na Prática. Não precisa assistir os vídeos. Se você for nos... Peraí. Tem a computação quântica na prática e tem a matemática da computação quântica. Caros amigos, sejam bem-vindos. Deixa eu pegar aqui, ó, a matemática da computação quântica. Se você for nesses vídeos, eles têm um link, tá? Para materiais no meu Google Drive. Lá no meu Google Drive tem um monte de material que explica, que te ensina, tá? Esses conteúdos, tá? Então eu tenho ali inclusive um negócio chamado Referência Fácil. A Referência Fácil é um livrinho que ensina sobre a computação quântica. Se você quiser aprender sobre sobreposição, vá na computação quântica porque ela vai pegar duas coisas que são reais. Ela vai pegar qubits, são mecanismos, circuitos eletrônicos. Tá? Então você pode aprender por lá. Então vai no meu YouTube, procura as playlists de computação quântica, tá? Tem uma playlist chamada Computação Quântica, a Matemática. Clica nela, tá? Tem 14 vídeos de matemática. O que te interessa são os materiais do Google Drive. Aí você vai aprender, tá? O que de fato é essa... Porque falar é muito fácil. Você fala aqui que é... Primeira coisa, o estado de um qubit ele é representado num espaço vetorial, tá? Se um qubit ele tem dois vetores de base, 0 e 1, o que é uma sobreposição? É escrever um estado como uma combinação linear desses dois estados. É facílimo falar, mas eu não sei se isso traz algum significado para você. Porque o que eu estou falando aqui presume que você entenda o que é um espaço vetorial, tá? O que é uma base, tá? Então, se você vê esses negócios com exemplos de qubits, acho que você vai conseguir aprender, tá bom? O Fernando falou que o professor que não acredita nas equações de Einstein não está bem. Mas do que vocês estão falando? Como assim não acredita nas equações de Einstein? Que equação de Einstein que eu não acredito? Será que eu tô ficando louco? Se você tem intenção de escrever um livro, eu tenho. Tenho sim, cara. Talvez um livro de física geral. Relatividade e mecânica quântica no futuro. Na sua concepção, o universo é cíclico ou ele vai terminar em Big Freeze? Cara, eu acho essas ideias de universo cíclico e tal muito boba, tá? Eu acho que sou mais no Big Freeze mesmo.
Aliás, hoje saiu um vídeo muito legal, um artigo muito legal na Quanta Magazine, tá? É uma revista muito boa, em inglês, e ele fala justamente dessa morte térmica, porque ele diz que ela não é a morte ainda, tá? Essa morte térmica, que a entropia é máxima, você ainda vai ter estados quânticos de complexidade, de entrelaçamento, então o universo pode acontecer muita dinâmica ainda no universo, mesmo a entropia estando no talo. Isso é muito legal. O Tesla foi fora da curva na história da física? Não, isso é mito. Mito, mito, mito. Ele era um péssimo físico, mas tão respeitado na engenharia que ganhou uma unidade física. Professor, qual a dinâmica do sóliton? Por que não se aplica a equação de onda do sóliton? Porque o sóliton, ele é a gente chama isso... O sóliton ele surge dos sistemas complexos na física, tá? Ele é um efeito emergente, tá? Ele é um efeito, é diferente da onda. A onda, ela tem uma causa própria e local para a construção dela. O sóliton, ele é um efeito da soma de muitas coisas interconectadas, tá? Ele parece uma onda, mas ele não é uma onda, tá? Ele é uma outra coisa, tá? Então ele não tem uma dinâmica como a onda. A onda tem uma dinâmica própria, tá? Ela é louca. O que é uma onda? Quando você tem um meio, tá, com propriedades elásticas, sempre que você perturba esse meio, a forma como você perturba esse meio, ele vai ter uma curvatura, né? Ele vai ter uma curvatura. Essa curvatura que você vai fazer no meio, vamos falar que o meio está assim, ó. Peraí, assim. Tá? Você pegou o meio, uma coisa elástica e fez assim, né? Então ele tá assim, ó. Tá? A hora que você soltar esse meio, essa onda vai andar, tá? A aceleração que ela anda é proporcional a essa curvatura. É o que está dizendo a equação da onda. A equação de onda diz que a curvatura da onda é proporcional à aceleração que ela vai balançar a onda, tá? Isso é um fenômeno local, uma causalidade da própria onda. O sóliton, ele é um resultado emergente de vários fenômenos que estão acontecendo. Então ele não é uma onda, tá? Ele tem uma equação própria. Você tem algum vídeo sobre entropia? Tenho no meu YouTube um vídeo de 48 minutos na playlist chamada sei lá o que sobre entropia, tá? Vai no meu YouTube Econofísico, tá? Tem um áudio de 40 minutos. São áudios. Porque eu tenho um canal no Telegram que eu mandava muito áudio pra galera. E aí eu juntei todos esses áudios num único vídeo, tá? O canal do Telegram tá lá ainda, tá? Mas hoje eu não uso muito porque eu tô usando aqui. Não estava falando sobre o professor, sobre o senhor, perfeito. Falei daquele professor da Unicamp, não tá bem. Entendi, tá? Aquele professor, ele bate pino, tá? Eu não vou falar o nome dele, peço por favor que ninguém fale, se alguém for da Unicamp, que é muito... Não é deselegante falar o nome dele, tá? Porque ele é um cara excepcional, até a mecânica newtoniana. Depois da newtoniana ele tem uma loucurinha, tá? Por quê? Porque ele acha que uma teoria física tem que bater com os princípios filosóficos dele, palavras dele, tá? E a natureza não está nem aí para os seus princípios filosóficos, tá? Então ele não concorda com a relatividade, não concorda com a teoria de Maxwell, não concorda com a ideia de campos, então ele bate pino. Inclusive já tem cartas abertas dos professores da Unicamp querendo expulsar ele lá e, enfim, não dá porque ele foi aprovado no processo em 1986. A foto do buraco negro foi tirada em 2019. Antes disso, como sabiam que ele tinha aquele formato? Matemática. Matemática, tá? Você tinha um modelo muito bom matemático, a relatividade geral, tá? Só um minutinho. Tem um fofo passando de moto aqui na frente. Quando você tem um modelo, tá? Você consegue prever o que vai acontecer, tá? Antes de você fazer o fenômeno. Inclusive é isso que se faz em ciência, tá? A gente nunca sai investindo dinheiro sem ter noção do que vai, sem ter quase certeza do que nós vamos ver, tá? Então, o bóson de Higgs em 2011, quando foi encontrado no CERN, é porque já tinha tudo
tracejada há 40 anos, tá? Então, inclusive, aquela construção daquela foto, tá? Que não é uma foto, ela também leva em consideração a modelagem do buraco negro matematicamente dizendo. Júlio perguntando se tem alguma novidade sobre o computador óptico da Unicamp que estava sendo desenvolvido há cerca de 20 anos. Não tem, não tem. Eu trabalhei no laboratório de óptica difrativa e a gente tinha muito interesse em colaborar com processadores e tal, mas tudo que se fazia lá era tentar reproduzir, isso nos anos 2010, tá? Era reproduzir artigos dos anos de 1990 a baixo custo. Então veja só, são muitos anos de atraso para você conseguir reproduzir alguma coisa em baixo custo, porque não tem dinheiro, tá? Então é muito difícil a gente competir com alguma coisa, cara, na tecnologia do mundo, né? Então, eu fazia os cristais eram espetaculares, tá? Mas eu não sei desse computador não, Júlio. Você acredita que chegaremos ao teletransporte ou viagem no tempo? Teletransporte nós já fazemos, tá? Você pode fazer um no computador quântico da IBM, você teletransporta fases, estados de qubits, inclusive eu tenho um código, se vocês entrarem no meu canal do YouTube, se inscreverem lá, tem uma playlist de computação quântica e um dos primeiros vídeos, o meu Hello World na computação quântica, é para vocês fazerem um teletransporte de verdade, tá? Então dá para fazer isso. Viagem no tempo dá para fazer, mas, por exemplo, para o futuro é bem tranquilo, nós estamos viajando a 1 segundo a cada segundo para o futuro, e para o passado você consegue fazer com sinais, pulsos analíticos, tá? Mas eles não carregam informação. Biologicamente é impossível. Uma das coisas que os coaches mais exploram é dizer que o observador molda a realidade. É a única coisa que eles conseguem entender do jargão físico. E entendem errado. Aonde eu me formo em física com você? Como assim, Darcy? Não entendi. Falou do professor da Unicamp que mencionou. Os TDAH. Gente, não fale o nome dele, por favor. Se vocês falarem, eu vou ter que silenciar. Porque por incrível que pareça, esse professor, embora ele tenha essa loucura, tá, da mecânica de Newton para frente, da mecânica de Newton para trás, ele é um verdadeiro gênio. E eu tenho total admiração por ele, da mecânica de Newton, até a mecânica de Newton. Que legal, cara. Tá estudando cromodinâmica por minha influência. Muito obrigado, fico feliz, cara. Que bom, que bom. Qual o melhor lugar ou forma de estudar a física desde o começo? Bom, o melhor lugar é na faculdade, tá? Mas se você não for fazer faculdade, você pode pegar lições de física do Feynman. Digita Feynman Lectures. Vocês sabem quem foi Feynman? Feynman foi o Einstein depois do Einstein, tá? Então digita Feynman com Y, tá? Feynman Lectures, Feynman Lectures, tá? Você tem 3 livros de física que, se você estudar esses 3 livros, você vai saber mais que 98% dos físicos do planeta, tá? Do planeta. E eles estão em inglês, e você consegue traduzir eles por um plugin, se você não souber ler em inglês, pelo seu Google, pelo seu navegador no Google, tá? Então o livro 1 tem em torno de 40 capítulos, tá? Ele pega toda a física. O livro 2 é magnetismo e o 3 é física quântica com 21 capítulos. Não acredito em nenhuma metafísica. Participa de eventos da SBF? Eu participei de alguns cursos já. Teoria do caos não existe, tá? Não existe uma teoria do caos. Nunca você vai entrar numa universidade e vai encontrar alguém que estuda a teoria do caos. Não existe, é uma coisa que a mídia inventou. O caos é um regime de evolução de um sistema dinâmico, tá? O sistema dinâmico pode entrar numa situação que ele está numa evolução caótica,
Tá? Então não tem esse negócio de teoria do caos. Não existe. Qual que é a teoria do caos? Não existe essa teoria. Tá? Isso é uma coisa que a mídia inventou. Tá? Se há o quarto estado da matéria, então não se pode deduzir finalmente que há outra dimensão. Na verdade, estados básicos são 5, tá? Você está falando do plasma, mas tem o condensado de Bose-Einstein. Mas tem muito mais estados, tem muito mais. Deve ter uns 12, 15, tá? Quem é da área que estuda, sei lá, estado sólido, já conhece. Eu sei que tem um monte de estado da matéria, tá? Fóton de luz tem massa? Definitivamente não. Mas físicos que estudam as coisas de orelhada, eles vão concluir que tem, tá? Como esse camarada aqui, ó. Ah, guardei o livro dele, tá? Se eles acreditarem que energia é igual a massa, sempre, que energia vira massa e massa vira energia, sempre, tá? Eles vão concluir que o fóton tem massa. E é um absurdo, né? Porque o fóton, ele está na velocidade da luz. O fóton está na velocidade da luz. Não existe fóton parado. O fóton está na velocidade da luz. Como que ele pode ter massa se essa mesma teoria mal explicada e mal compreendida por esses físicos diz que a massa do objeto aumenta com a velocidade? Então a massa dele é infinita, mas se é infinita não pode ter a velocidade da luz. Por quê? Porque não entendeu a relatividade do Einstein, tá? Escuta as coisas, sai falando, se forma, faz doutorado, mas não estudou, não entendeu a teoria do Einstein. O fóton não tem massa, tá? Porém, 2 fótons no referencial em repouso pode ter massa. Um não tem, mas 2 num sistema pode ter massa. Ainda não tive convite de podcast, não. Sei quem foi Feynman por conta do curso que fiz, Lições de Física do Universo Narrado. Legal. Feynman não queria receber o prêmio Nobel. Ligaram pra ele e falaram, essas horas, 11 da noite, eu tô com sono. Eu sabia que ele ia receber. A luz é afetada pela gravidade? Sim. Pode existir uma quinta força fundamental? Com certeza deve ter alguma teoria que trate de alguma quinta força fundamental. Eu não conheço uma que seja muito conhecida por muitas pessoas, tá? Eu não conheço, mas eu tenho certeza que alguém já propôs. Certeza. Porque é normal, tá? O que você acha da teoria de Hawking? Você acha a teoria M que Hawking apontava que diz que o universo tem 11 dimensões, 3 espaços em que vivemos, uma de tempo, 4 outras. Acontece da seguinte forma, tá? Só para vocês entenderem. Esse negócio de dimensões começou com 2 caras, o Klein e o Kaluza, matemático. Isso foi em meados do século, da década de 20 do ano passado, do século passado. O que aconteceu foi o seguinte: eles conheciam até então, fundamentalmente, 2 físicas, tá? A gravitação e o eletromagnetismo. Eles queriam colocar isso junto, tá? Como uma teoria de espaço-tempo que incluísse o eletromagnetismo. Só que na teoria de Einstein, a teoria de Einstein é como se fosse assim, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui um. Ó. Tem um objeto como esse aqui na teoria do Einstein. Isso aqui é um tensor, tá? Ele contém todas as informações do espaço-tempo. Ele está preenchido, tá? Com todas as informações do espaço-tempo. Tá tudo aqui. Bonitinho nesse tensor. Esse tensor aqui, ele é 4x4, tá? Esse aqui não é o... Ele tem 16 componentes, 4x4. Para você colocar as informações do eletromagnetismo junto nesse negócio aqui, não cabe nele. Então o que você faz? Você põe uma dimensão a mais, tá? Aí ele fica com 5 dimensões, fica com 25 componentes. Fica o negócio 5x5. Porque 5x5, aí ele cabe informações do magnetismo, tá? Então, o Kaluza e Klein fizeram o seguinte, olha só,
Se a gente pegar um universo não de 4 dimensões, mas de 5, aí a gente encaixa o eletromagnetismo lá. Aí nós vamos ter uma equação que vai ter toda a mecânica de Einstein, toda a gravitação e o eletromagnetismo. Gravitação é sinônimo de espaço-tempo, tá? Então você vai ter uma teoria grande que vai caber toda a física, que eles sabiam até a época, né? Eles não sabiam da força forte e a força nuclear fraca. Então você precisa de 5 dimensões. Mas cadê a quinta dimensão? O que é essa quinta dimensão? Aí eles começaram a encontrar ideias. Não, ela é uma dimensão com compactificação, então você consegue, ela se enrola. Esse negócio de enrolar, a dimensão enrolada já começou a vir de lá, tá? E aí eles começam a tentar colocar essa quinta dimensão com essas ideias de compactificação, mas aí ele começa a encontrar propriedades absurdas para o elétron, por exemplo. Então, um elétron nessa dimensão, ele teria uma massa totalmente maluca, tá? Gigantesca, não faz nenhum sentido, tá? Você bota mecânica quântica nesse negócio, aí dá um monte de problema. Então, não deu certo a teoria, tá? Mas esse negócio permaneceu, tá? Então, para você conseguir, agora tem essa teoria das cordas, tá? Para você conseguir acomodar toda a informação que esses caras querem ter num único objeto, eles precisam criar um universo de mais dimensões. Então bota um universo de... Já vi até com mais de 20 dimensões, cara. Isso é quase que arbitrário, tá? O problema é que essas dimensões são cíclicas. E na minha opinião, dimensões cíclicas, elas ofendem o princípio de Galileu, né? Porque você vai ter referenciais que são privilegiados nessas dimensões. Por exemplo, se eu tiver um cilindro aqui, ó. Se eu tiver um cilindro, um referencial se movendo aqui em cima do cilindro, ele vai se mover até o infinito, tá? Ele está se movendo sem nenhuma aceleração. Agora, se eu pegar um referencial se movendo aqui, ele é cíclico, tá? Mas ele é inercial também, tá? Ele é inercial, ele não está sendo acelerado. E ele volta à posição dele sem aceleração, então esse referencial é privilegiado com relação a esse. Então, essas ideias de dimensões extras, para mim, elas matam a relatividade especial, tá? Então, eu não acredito muito nessas dimensões extras aí. Para mim, ainda é mal explicado esse assunto, tá? Eu não consegui entender muito a fundo, talvez tenha uma explicação excepcional. Mas a ideia de ter mais dimensões é você conseguir pôr mais informação nessas caixinhas, tá? Para vocês terem noção, a teoria do Einstein, tá? Ela associa um objeto, tensor de curvatura de Riemann, tá? A cada ponto do espaço. Esse objeto tem 256 componentes. Pra vocês terem noção da complexidade dessa teoria. Explique de forma simples o princípio da incerteza. Hoje não, cara. Eu não quero explicar de maneira simples, tá? Mas o que eu posso te falar? Eu tenho lives gravadas no YouTube que eu conto deles, tá? Do princípio da incerteza. Mas ele nem é propriamente um princípio, tá? Ele pode ser deduzido, tá? Ou ele pode ser admitido, tá? Numa outra roupagem para você começar a construir a física quântica. Mas hoje eu não quero falar dele, tá? Porque eu acabei de tomar um monte de vinho, eu tava jantando com a minha esposa, eu fiz um monte de reels lá no meu Insta lá. Então não dá para falar de maneira simples desse assunto. Então deixa para amanhã, tá? Ou procura alguma live antiga, pode ser? Quais equações topológicas? Eu estudei topologia, mas quais? O que você acha da ideia de que o eletromagnetismo... Cadê o resto da pergunta? Então, você vê que vocês não estão conseguindo fazer pergunta para mim, né? Mas eu tô tentando jogar essas lives pro YouTube, mas no YouTube não rola. Eu fiz 2 lá essa semana que não tinha 9 pessoas. Então, assim, não adianta eu fazer lá. Eu queria fazer lá, mas não sei, o pessoal não gosta de assistir lá. Então, infelizmente, tem que conviver com isso.
Te ouvindo falar mostra como a física é suavizada para explicar os fenômenos na química. É tenso, cara. As coisas são muito complexas. Deixa eu ver um negócio aqui. Perfeito. Qual o sentido da palavra graviton, se teoricamente a gravidade é a curvatura do espaço-tempo? É o seguinte, embora a gravidade seja a curvatura do... alguém já está pedindo até acesso para mim aqui para acessar o Google Drive. Vou dar o acesso aí. Deve ser alguém que está assistindo. Felipe de Barros. Tá liberado, Felipe. Vai lá, seja feliz. Embora a gravidade é um efeito colateral da curvatura do espaço-tempo, a gravidade permite ondas gravitacionais, tá? E ondas é uma coisa que a gente consegue quantizar, tá? Então o graviton tá ali. The Big Bang Theory. Nossa, ficou gigante agora as letras. Ah, tá. Cara, adorava, não assisto mais hoje, mas nossa, eu ri demais, cara, com esse negócio. É isso aí. Bom, pessoal, eu acho que a ideia do universo em cima de universo, mundos infinitos, tal. Eu acho que é isso daí. Eu vou fazer o seguinte. Onde é que eu botei aqui o... Para quem quiser entrar, bom, tudo bem. Quem quiser entrar no seminário Quanto Finance lá no grupo do Google Drive, no grupo do WhatsApp, se inscreve no meu site. Eu fiquei curioso com a ideia da Kelly aí, o que ela quis dizer com campos perpendiculares ao spin do elétron. Que eu acho esquisito isso, né? O que você quis dizer com isso? Então, se você puder entrar em contato comigo, fazer um desenho, mostrar, eu ficaria feliz em entender o que você está querendo dizer com isso. E acho que é isso. Muito obrigado por tudo, professor. Show de bola, como sempre. Bom, gente, essa live, assim como a de ontem, está gravada, tá? Ela vai ficar lá no meu YouTube, tá certo? Hoje é dia 9, amanhã é dia 10, tá? Amanhã é sábado, domingo é dia 11 e segunda é dia dos namorados, tá? Então, para quem tem aí pode fazer. Vou fazer a pergunta, qualquer hora. Tá bom, Kelly, só preciso de um desenho, alguma coisa. Entre em contato comigo por algum lugar, a gente... valeu, canal Variedades, obrigado, fica você também. Kelly, você desenha o que você está imaginando aí para eu poder... porque às vezes, olha só, eu tô vendo uma coisa... Você está me falando de uma coisa super complexa, escrita no TikTok, que tem que limitar. Então é muito difícil, tá? Então, domingo é dia 11, então nós vamos comemorar o Dia dos Namorados no dia 11, tá? Então vocês que têm o seu namorado ou sua namorada, seu marido, sua esposa, ou seja o que for, faz o seguinte, leve ele para jantar, ou no mínimo para tomar um café, tá? Cuidem bem da pessoa que está do seu lado, tá? Porque o que eu tô vendo hoje em dia, que tá cada vez mais difícil você encontrar uma pessoa legal, tá? Então, se vocês têm respeite ela, tá? E trate bem dela, porque você é chato pra cacete e essa pessoa te aguenta, tá bom? Professor, qual é o maior mistério da física a ser descoberto? Então, para concluir, hoje o santo grau na física é a teoria da gravitação quântica, tá? É uma teoria que vai conectar a gravidade com a física quântica. Fechou? É isso então, pessoal. Grande abraço. Essa live tá daqui alguns 30 minutos, ela tá indo ali pro YouTube e a live de ontem ficou lá. Fiquem com Deus, um grande abraço, fiquem com o Newton, fiquem com o Buda ou com qualquer coisa que te faça feliz e confortável. Tchau!